Olá, meu irmão, minha irmã. Eu sou o Reverendo Bruno, sirvo ao Senhor na Quinta Igreja Presbiteriana de Guarulhos e gostaria de mais uma vez compartilhar as Escrituras com você. Nesse momento nós encerraremos esse devocional em 3 partes, falando a respeito da igreja de Esmirna, e eu queria ler com você mais uma vez o texto de Apocalipse, capítulo 2, nos versos 8 a 11. A palavra do Senhor nos fala: ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Eu vou ler mais uma vez esse último momento, verso 11. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Meus irmãos, a verdade que eu gostaria de explicitar aqui, já que nós já sabemos que o Senhor, esse Cristo glorificado, ele conhece o sofrimento do seu povo e que ele exige fidelidade desse povo, nós também podemos entender que nesse texto, Cristo glorificado promete vida eterna ao que vencer a oposição. O Cristo glorificado promete vida eterna àquele que vencer a oposição. Irmãos, essa expressão, ouça o que o Espírito diz às igrejas, é maravilhosa. É uma expressão que fala que João não é o remetente, essas palavras não são dele. Nós não estamos seguindo palavras apenas de homens. Quando nós olhamos para as Escrituras, nós percebemos que Deus se revela nelas, que o próprio Deus fala através das Escrituras. Cristo, através do Espírito Santo, está comunicando a todas as igrejas. Não é apenas para a igreja de Esmirna, mas para todas as igrejas da Ásia. E não é para todas as igrejas da Ásia apenas, mas essa mensagem, ou a profundidade dessa mensagem, os princípios, os valores dessa mensagem nos alcançam. Nós cremos, meus irmãos, que o Senhor vai premiar aqueles que vencerem. Ele vai dizer que o vencedor vai receber a vida eterna. E nós entendemos que essa é a ação do Espírito Santo na preservação da fé dos crentes, porque essa carta não é uma carta escrita para aqueles que estão fora da igreja, essa não é uma promessa para aqueles que estão distantes, que quem perseverar, o Senhor vai olhar e vai dizer: olha que bonitinho, esse aqui está tentando perseverar, esse aqui... Não, meus irmãos, é para a igreja do Senhor que é militante, é para a igreja do Senhor que já recebe a ação do Espírito Santo na preservação da sua fé. O Senhor não só nos presenteia com a salvação, mas Ele também nos preserva na salvação. E se não fosse o Senhor que estivesse conosco, se não fosse o Senhor que preservasse a nossa salvação, o que seria de nós, meus irmãos? Estaríamos entregues ainda aos nossos pecados, mas o Espírito Santo age na vida do crente, preservando a sua santidade. Como consequência dessa mensagem, nós entendemos, meus irmãos, que a expressão ao que vencer aponta para os salvos em Cristo Jesus. E não deve ser atribuído nenhum valor às obras humanas. Ao contrário, nós dependemos exclusivamente do Senhor para a nossa salvação, tanto para recebê-la quanto para viver nela. Ao mesmo tempo, meus irmãos, essa promessa ou essa palavra nos promete algo maravilhoso, que aqueles que permanecerem fiéis diante de tamanha prova de fé, aqueles homens passariam muitos pela prisão e alguns pela morte, mas diante dessa prova de fé, aqueles que perseverariam, aqueles receberiam o maravilhoso presente de Deus, que é a vida eterna. Cristo promete vida eterna àquele que vencer a oposição. No século XVII, alguns cristãos serviam ao Senhor firmemente na igreja do Japão. E segundo o missionário Tim Johnson, um líder provincial chamado Shogun, decidiu que os crentes eram uma ameaça e ele bolou algo ou uma armadilha para pegar os crentes. Ele exigiu que se colocasse uma imagem de Jesus na rua e pediu que todos pisassem
aquela imagem renunciando à sua fé em Cristo. Quando terminou, 26 haviam se recusado e todos eles morreram crucificados para que todos vissem. Meus irmãos, o compromisso que nós temos com Cristo exige muito menos. Exige que nós lutemos contra a nossa carne, que nós lutemos contra a oposição de Satanás, que nós lutemos contra a oposição que o mundo oferece contra nós. E muitas vezes nós não precisamos passar pela morte, nós não corremos perigo de morte. Nós corremos perigo de perder o nosso conforto, corremos perigo de perder algumas regalias, algo que nós achamos que merecemos. E por causa disso nós negamos a Cristo. Nós negamos o lugar devido a Ele na nossa vida. Nós negamos a nossa fé diante dos problemas. E é por isso, meus irmãos, que nós devemos permanecer firmes. O Senhor se agrada daqueles que são fiéis. E aqueles que perseverarem, aqueles cristãos que perseverarem, o Senhor tem algo maravilhoso. De forma prática, meu irmão, se você está passando por alguma dificuldade em perseverar na fé, eu quero te dizer, peça auxílio ao Espírito Santo. É Ele quem toma conta de nós. É Ele quem nos dá força para passar por esses momentos de prova da nossa fé. Ore mais. Busque mais ao Senhor. Conheça mais a sua revelação. Ande com cristãos. Busque na comunhão um relacionamento com Deus. Busque o fortalecimento nesse relacionamento com Deus. Que você, meu irmão, não deixe essa palavra de lado, mas que assim como a igreja de Esmirna, você possa bravamente guerrear contra a oposição e receber a coroa da vida eterna. Nós louvamos ao Senhor pela sua palavra, nós louvamos ao Senhor por esse exemplo de militância da igreja de Esmirna e clamamos ao Senhor: Senhor, tem misericórdia de nós, diante de tantas dificuldades, diante de tantas provações. Agora, meu irmão, na hora que você for orar, Coloque suas dúvidas, seus medos, coloque os momentos onde você está sendo testado na sua fé, porque nós cremos, meus irmãos, que essa oposição revela também a nossa posição em Deus. Então, se você é do Senhor e tem sofrido oposição, persevere, persevere e persevere. O Senhor é conosco.